Imagine só esse cenário. Um assassino de aluguel com uma reputação infame. Ele é realmente bom em... Imagino que ele já tenha completado tudo quanto é tipo de trabalho. Eliminar o seu marido pra você ficar com a herança? Check. Eliminar um chefe de máfia pro outro chefe de máfia, né, da concorrência, ficar com monopólio? Check. Eliminar um gatinho fofinho que adora um carinho e ronrona no seu colo porque um velho capenga tem medo dele? Não, isso ele ainda não fez. O nome desse Bam é Halston. Ele é frio, profissional, do tipo que não faz perguntas. Quer dizer, até então ele não fazia perguntas, mas dessa vez ele vai querer saber mais. Porque o seu mais recente cliente, um velhinho milionário apavorado, o contrata pra fazer um trabalho bem inusitado. Matar um gato. Eu sei. Ele devia matar esse velho. Eu até entendo um assassino de aluguel. Tem que matar gente. É isso, é o trabalho dele. Mas matar um gato passou dos limites. E pra piorar, o cara, assim como eu, é fã de gatos. Então colocaram ele numa saia justa. Só que ele é profissional. Passaram um pedido, ele vai ter que atender. Ele é alto nível, né? Serviço é serviço, independente de qual seja esse serviço. O Halston, então, pergunta pra esse senhor qual foi a desse pedido, né? Porque é realmente uma coisa esquisita. E o velhinho fala, olha, tiro trocado não dói. O gato tá planejando a minha morte, então eu vou tentar matar ele antes. À primeira vista, o que a gente pensa? Velhinho caduco biruta. Mas será que ele é mesmo? Será que ele não tem um ponto? Assim, a gente vai ver nessa história aqui que quem tem razão é o gato. Estamos do lado do gatinho. Não importa se é um bicho possuído, não importa se é um bicho do demônio, estamos do lado do gatinho. O gatinho dos infernos. Vocês estão sentindo esse cheirinho? Cheirinho de vela queimada, de criança se borrando. É Dia das Bruxas! O único dia que é socialmente aceito você assustar o seu coleguinha. Se você for uma pessoa normal, né? Se você for um inscrito desse canal, você sabe que todo mês eu estou te assustando de alguma forma. Tentando, né? Pelo menos. E quando eu falo que eu estou todo mês tentando assustar vocês, eu me refiro a uma vez por mês. E olhe lá, né? Eu tô postando pouco, gente. E isso é porque, como alguns de vocês sabem, depois eu vou entrar em mais detalhes, eu estou escrevendo um livro de terror. Um livro de mistério. Faz quase um ano já, eu estou na reta final. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso pra explicar pra vocês, né, pra falar que sim, eu estou fazendo uma creepypasta gigantesca que vai ser publicada por uma editora. Um livro, né? É que como a gente gosta de creepypasta, quis fazer aí a conexão entre os dois. Mas é um livro, não é uma creepypasta. Um livro bem inspirado em creepypastas porque elas realmente são muito assustadoras, mas de autoria minha. Assim, eu tô realizando um sonho que eu não consigo nem colocar em palavras. Depois eu vou fazer um vídeo melhor explicando e tal, mas meu sonho desde criança foi escrever um livro. Eu escrevo contos desde que eu tinha 10 anos de idade e quando essa oportunidade surgiu por causa do meu canal, eu sei lá, a primeira coisa que eu pensei foi obrigada todo mundo que é inscrito e que vocês estão me dando essa oportunidade, né? E assim, tá demorando bastante tempo porque eu realmente estou dando a minha vida pra escrever a melhor história possível que eu posso. Tá complexo, tem plot twist, tem mistério, tem personagens com camadas. E como eu critico histórias de terror, a pressão de fazer um livro é grande, né? Porque se eu critico, os outros também podem me criticar. E se eu critico, agora eu tenho que mostrar que eu faço. E aí, por causa disso, já que eu estou na reta final, eu vou entregar a história ainda esse ano. Eu estou completamente dedicada nisso e o YouTube tá um pouquinho mais de escanteio, mas ano que vem a gente vai voltar com tudo. Vou trazer muito conteúdo legal, tem um planejamento incrível pra gente conseguir ter mais vídeos por aqui, pra eu postar mais coisa pros membros, então tenha um pouquinho de paciência comigo. É por uma boa causa, pra um projeto absurdo, né? Tem um livro com meu nome, eu já tenho um conto publicado num livro de contos, mas pela primeira vez vou ter um livro com meu nome! Depois eu trago mais detalhes pra vocês, porque se eu começar a falar aqui agora, eu vou começar a chorar, porque é uma coisa muito emocionante mesmo, mas é isso, vamos falar sobre a nossa data favorita do ano, o Dia das Bruxas. E para isso, eu trouxe um conto do rei do terror, da mente perturbada, que transformou cidades pequenas em verdadeiros infernos e bichos fofinhos de estimação em demônios assassinos, o Stephen King. O conto
gato de hoje se chama Gato dos Infernos. Tá nesse livro aqui, que é Ao Cair da Noite. Muito bom, inclusive. E eu quis trazer esse especificamente porque eu amei. Ele é bem gráfico. E se você, assim como eu, tem gato em casa, é melhor hoje você dormir de olho aberto. Mas antes de sair colocando água benta no potinho de bebê do seu gato, eu tenho uma forma de fazer o seu gato ficar tranquilinho a noite toda. Ele, como fã do canal, ia querer que você desse like, comentasse, se inscrevesse. Só fazer isso que ele não vai te atacar, eu prometo. Só pra garantir, eu prendi meus gatos hoje, porque como eu vou ler essa história aqui, eu acho que eles podem, né, pegar algumas ideias, tentar colocar em prática. Melhor não ter os gatos por perto quando você for assistir esse vídeo. Eu já tranquei os meus, tranque os seus. E rezem pra eles não terem, né, força de passar pela porta. A minha gata, inclusive, sabe abrir porta. Eu tive que trancar, mas eu não duvido que eles não façam um rombo nessa porta. Esses machucados aqui, inclusive no meu rosto, são justamente porque eu falei que meus gatinhos não iam poder participar do vídeo hoje. E vocês sabem muito bem que eles são as estrelas desse canal, que eles fazem questão de aparecer sempre. E aí colocar esses dois mini divos atrás de uma porta deixou eles meio putos da vida comigo. Por isso, né, os arranhados. Mas tudo bem, eles vão me perdoar, depois a gente faz as pazes. Bom, então, bora pra história. Halston achou que o velho na cadeira de rodas parecia doente, aterrorizado e prestes a morrer. Ele tinha experiência em perceber esse tipo de coisa. A morte era o ramo de Halston. Ele havia trazido para 18 homens e 6 mulheres em sua carreira de matador autônomo. Ele conhecia a cara da morte. A casa, uma mansão, na verdade, estava fria e silenciosa. Os únicos sons eram o estalar discreto do fogo na lareira de pedra grande e o chiado baixinho do vento de novembro lá fora. Preciso dos seus serviços de matador, disse o velho. Sua voz era trêmula e aguda, rabugenta. Fiquei sabendo que é isso que você faz. Com quem o senhor falou? Perguntou Halston. Um homem chamado Saul Logia. Ele disse que você o conhece. Halston assentiu. Se Logia era o intermediário, não havia problema. E se tivesse alguma escuta ali, tudo que o velho Drogan dissesse seria coação. Quem o senhor quer matar? Drogan apertou um botão no painel montado no braço de sua cadeira de rodas e ela andou para frente com um zumbido. Quando ele chegou mais perto, Halston conseguiu sentir os cheiros amarelos de medo, velhice e urina misturados. Achava-os repugnantes, mas não demonstrou. Seu rosto continuou inalterado e tranquilo. Sua vítima está bem atrás de você, sussurrou Drogan. Halston se moveu rápido. Seus reflexos eram sua vida e estavam sempre na ponta da agulha. Ele saltou do sofá e se apoiou no chão com um joelho, virando-se enquanto enfiava a mão no paletó esportivo sob medida e agarrava o cabo da sua 45, cano curto personalizada. A arma ficava debaixo do seu braço, em um coldre equipado com uma mola que a colocou na palma de sua mão com um toque. No instante seguinte, estava sacada e apontada para um gato. Por um momento, Halston e o gato ficaram se encarando. Foi um momento estranho para Halston, que era um homem sem imaginação ou superstições. Desde o instante em que se ajoelhou no chão com a arma apontada, ele teve a sensação de que conhecia aquele gato. Embora, se tivesse visto algum com manchas tão estranhas, certamente se lembraria. O rosto dele era dividido igualmente, metade preto, metade branco. A linha divisória corria do topo do crânio achatado até o focinho e boca, como uma seta. Seus olhos pareciam imensos na penumbra e, no centro de cada pupila negra quase circular, havia um prisma de luz do fogo, como uma brasa obstinada de ódio. E o pensamento ecoou de volta para Halston. Nós nos conhecemos. Eu e você. Então passou. Ele guardou a arma de volta e se levantou. Eu devia te matar por isso, velho. Não engulo gracinhas. E eu não sou de fazê-las, falou Drogan. Sente-se. Olhe dentro disto aqui. Ele havia tirado um envelope gordo debaixo da manta que cobria suas pernas. Halston se sentou. O gato, que estava agachado atrás do sofá, pulou com leveza em cima do seu colo. Ele olhou para Halston por um instante com aqueles olhos pretos enormes, as pupilas cercadas por 2 aurélias verdes douradas finas. Então, se ajeitou e começou a ronronar. Ele é muito carinhoso, falou Drogan. No começo. Esse gato carinhoso e bonzinho matou 3 pessoas nesta casa. E agora só restei eu. Estou velho, doente, mas prefiro morrer na minha própria hora. Não acredito nisso, disse Halston. O senhor me contratou para matar um gato? Olhe dentro do envelope, por favor. Halston obedeceu. Estava cheio de notas de 100 e 50, todas elas velhas. Quanto tem aqui? $6.000.
E você receberá mais 6 assim que me trouxeram a prova de que o gato está morto. O Sr. Logia me informou que 12 mil é o que você cobra normalmente, certo? Halston assentiu, acariciando automaticamente o gato em seu colo. Ele estava dormindo, ainda ronronando. Halston gostava de gatos. Eram os únicos animais de que ele gostava, pra dizer a verdade. Eles se viravam sozinhos. Deus, se é que ele existe, havia feito deles máquinas de matar perfeitas, indiferentes. Gatos eram os matadores do mundo animal, e Halston os respeitava por isso. Não tenho obrigação de explicar nada, mas vou explicar assim mesmo. Falou Drogon. Um homem prevenido vale por 2, como se costuma dizer. E eu não quero que você fique pensando que isso vai ser fácil. E sinto necessidade de me justificar, para que você não ache que eu sou louco. Halston assentiu novamente. Já havia decidido fazer aquele serviço estranho, não precisava ouvir mais nada. Mas se Drogon queria falar, ele escutaria. Em primeiro lugar, sabe quem sou eu? De onde veio esse dinheiro? Drogon Produtos Farmacêuticos. Exato, um dos maiores laboratórios farmacêuticos do mundo. E a base do nosso sucesso financeiro tem sido isto aqui. Do bolso do seu roupão, ele tirou um frasco de comprimidos pequenos sem rótulo, que entregou para Halston. Tridormalfenofarbina, complexo G, receitado quase que exclusivamente para doentes terminais. É bastante viciante, sabe? Uma combinação de analgésico, tranquilizante e alucinógeno. Ajuda de forma extraordinária os doentes terminais a encararem a condição em que se encontram e a se adaptarem a ela. O senhor toma? Perguntou Halston. Drogon ignorou a pergunta. É amplamente receitado em todo o mundo. Trata-se de uma droga sintética, desenvolvida na década de 1950 nos nossos laboratórios de New Jersey. Restringimos os testes quase somente a gatos por conta da singularidade do sistema nervoso felino. Quantos o senhor matou? Drogon se reteçou na cadeira. Essa é uma maneira injusta e preconceituosa de colocar a questão. Halston deu de ombros. Nos 4 anos de testes que levaram à aprovação do Tridormal G pela FDA, cerca de 15 mil gatos faleceram. Aquilo dava uns 4 mil gatos por ano. E agora o senhor acha que esse aqui veio lhe dar o troco, é? Não sinto um pingo de culpa. Falou Drogon, mas aquele tom trêmulo e petulante tinha voltado à sua voz. 15 mil animais de laboratório morreram para que centenas de milhares de seres humanos... Pode pular essa parte, disse Halston. Justificativos o entediavam. O gato chegou aqui 7 meses atrás. Eu nunca gostei de gatos. São os animais nojentos, infestados de doenças, sempre na rua, zanzando em volta de celeiros, apanhando só Deus sabe que tipo de germe no pelo, sempre tentando trazer alguma coisa estirpada pra dentro de casa pra lhe mostrar. Foi minha irmã quem quis ficar com ele, mas ela não perdeu por esperar. Pagou caro. O senhor disse que o gato matou 3 pessoas. Drogon começou a falar. O gato cochilava e ronronava no colo de Halston sob os carinhos suaves dos seus dedos fortes e experientes de matador. Vez por outra, um nó de madeira estourava na lareira, fazendo-o se retesar como uma série de molas de aço cobertas de couro e músculos. Lá fora, o vento gemia ao redor do casarão de pedra, bem no interior de Connecticut. O inverno estava na garganta daquele vento. A voz do velho continuava sua ladainha. 7 meses atrás, havia 4 deles. Drogon, sua irmã Amanda, que tinha 74 e era 2 anos mais velha que ele, amiga da vida inteira dela, Caroline Broadmoor, dos Broadmoors de Westchester, acrescentou Drogon, que sofria de enfisema grave, e Dick Gage, um empregado que estava na família Drogon havia 20 anos. Gage, que também já passava dos 60, dirigia o luxuoso Lincoln Mark IV, cozinhava, servia o xerez noturno. Havia uma empregada durante o dia. Fazia quase 2 anos que os 4 viviam daquela forma. Um grupo insosso de velhos e o servente da família. A única diversão era assistir a programas de auditório como The Hollywood Squares e esperar para ver quem morreria antes de quem. Então, o gato chegou. Foi Gage quem o viu primeiro, resmungando e se esgueirando em volta da casa. Ele tentou enxotá-lo, jogou gravetos e pedrinhas nele e o acertou várias vezes. Mas o gato não ia embora. Sentiu o cheiro da comida, é claro. Era pouco mais que um saco de ossos. As pessoas os largam na beira da estrada para morrerem no fim do verão. Uma coisa terrível, desumana de se fazer. É melhor fritar os nervos deles? Perguntou Halston. Drogon ignorou o comentário e prosseguiu. Ele odiava gatos. Sempre odiara. Quando aquele se recusou a ser enxotado, ele ordenou que Gage lhe desse comida envenenada. Pratos grandes, tentadores, de ração batizada com Tridormal G, por sinal. O gato ignorou a comida. A essa altura, Amanda Drogon já havia o notado e insistido que eles o trouxessem para dentro de casa. Drogon protestou com veemência, mas Amanda acabou conseguindo o que ela queria. Ela sempre conseguia, o que parece. Mas ela não permitiu
perdeu por esperar. Falou Drogon. Ela mesma trouxe o gato para dentro, aninhado nos seus braços. Ele estava ronronando como agora, mas não chegava perto de mim. Nunca chegou. Ainda. Ela colocou uns pires de leite pro bicho. Ah, pobrezinho, está faminto, falou. Ela e a Caroline. As duas se derretendo por ele. Revoltante. Era a forma de elas me darem o troco, é claro. Elas sabiam o que eu achava de gatos desde as baterias de testes do Tridormal G 20 anos atrás. Gostavam de me provocar e de me importunar com o assunto. Ele lançou um olhar sombrio para Halston. Mas pagaram caro. Em meados de maio, Gage se levantou para fazer o café da manhã e encontrou Amanda Drogon caída ao pé da escadaria principal, em meio a cacos de louça e ração frisques para filhotes. Os olhos dela estavam regalados, fitando o teto sem enxergá-lo. Havia sangrado bastante pela boca e pelo nariz. Suas costas estavam quebradas, as duas pernas também, e seu pescoço tinha sido literalmente estilhaçado como vidro. Ele dormia no quarto dela. Ele o tratava como se fosse um bebê. Tá com fominha, meu amor. Tá precisando ir lá fora pra fazer totozinho? Uma coisa obscena, vinda de uma velha briguenta como a minha irmã. Acho que ele a acordou miando. Ela pegou tigela de comida. Costumava dizer que Sam não gostava muito da ração, a não ser que fosse molhada com um pouco de leite. Então ela pretendia descer até o primeiro piso. O gato estava se esfregando nas pernas dela. Ela era velha, não tinha muito equilíbrio, estava sonolenta. Quando chegaram ao topo da escada, o gato se meteu na sua frente. Fez a minha irmã tropeçar. Pode ter sido assim, pensou Halston. Em sua imaginação, ele viu a velha caindo pra frente e pra baixo, chocada demais pra gritar. A ração se espalhando enquanto ela rolava as cambalhotas até o final da escada, a tigela se despedaçando. Então, finalmente para diante do primeiro degrau, seus ossos esmigalhados, os olhos arregalhados, o nariz e os ouvidos pingando sangue. E o gato começa a descer as escadas, ronronando e mastigando feliz da vida sua ração. Que o legista falou? Pergunta ele a Drogon. Morte acidental, é claro. Mas eu sabia. Por que não se livrou do gato depois, com Amanda morta? Porque Caroline Broadman havia ameaçado ir embora se ele fizesse isso, pelo jeito. Ela ficou histérica, obcecada pelo assunto. Era uma mulher doente e fissurada em espiritismo. Um médium de Hartford lhe dissera, pela bagatela de $20, que a alma de Amanda tinha se passado para o corpo do felino de Sam. Sam era de Amanda, falou ela para Drogon. E se Sam fosse embora, ela iria embora. Halston, que havia se tornado algo como um especialista em ler nas entrelinhas das vidas humanas, suspeitava que Drogon e a velha senhora Broadman tinham sido amantes tempos atrás, e que o velhote hesitou em abrir mão dela por causa de um gato. Teria sido o mesmo que suicídio. Na sua cabeça, ela ainda era uma mulher rica, perfeitamente capaz de colocar esse gato na mala e ir para Nova York, Londres ou até Monte Carlo com ele. Na verdade, ela era a última de uma grande família vivendo de caridade por conta de uma série de maus investimentos na década de 1960. Ela vivia aqui no segundo piso, em um quarto de ambiente controlado, super umidificado. A mulher tinha 70 anos, Sr. Halston. Tinha sido uma fumante inveterada até os últimos 2 anos de sua vida. E o enfisema era muito grave. Eu queria que ela ficasse aqui. E se o gato tivesse que ficar também? Halston assentiu e então olhou de forma significativa para o relógio. Perto do fim de junho, ela morreu no meio da noite. O médico pareceu considerar uma coisa natural. Simplesmente veio até aqui, escreveu a certidão de óbito e fim de conversa. Mas o gato estava no quarto. Gage me contou. A hora de todo mundo chega um dia, meu chapa, disse Halston. E claro, foi o que o médico disse, mas eu sabia. Eu me lembrava, gatos gostam de pegar bebês e velhos quando eles estão dormindo e roubar a respiração deles. Isso é uma história de carochinha, baseada em fatos, como muitas dessas supostas histórias de carochinha. retrucou Drogon. Gatos gostam de apertar coisas macias com as patas. Um travesseiro, um tapete grosso, um cobertor de berço ou de uma pessoa velha. O peso extra em cima de alguém que já é naturalmente fraco. Drogon não concluiu o raciocínio e Halston pensou naquilo. Caroline Broadman dormindo em seu quarto. A respiração entrando e saindo rascante de seus pulmões danificados. O som quase inaudível, em meio ao sussurro dos umidificadores especiais e condicionadores de ar. O gato com suas manchas pretas e brancas estranhas salta sem fazer barulho em cima da cama da solteirona e fita o seu rosto velho e sulcado pelas rugas com aqueles olhos pretos e verdes, tremeluzentes. Ele se arrasta até o peito magro dela e acomoda o seu peso ali, ronronando, e a respiração fica mais lenta. E o gato ronrona à medida que a velha sufoca aos poucos sob o peso em seu peito. Embora não fosse um homem imaginativo, Halston se arrepia um pouco. Drogon, disse ele, continuando a acariciar o gato que ainda ronronava. Por
que você simplesmente não manda sacrificá-lo? Um veterinário podia fazer isso por $20, Drogon falou. O funeral foi no dia 1º de julho. Eu enterrei Caroline no nosso jazigo do cemitério, ao lado da minha irmã, do jeito que ela teria preferido. Somente no dia 3 chamei Gage até esta sala e lhe entreguei uma cesta de vime, tipo essas de piquenique. Sabe das quais eu estou falando? Halston assentiu. Eu lhe disse para colocar o gato na cesta e levá-lo até uma clínica veterinária em Milford para que ele fosse sacrificado. Ele respondeu sim, senhor. Apanhou a cesta e foi embora. O que era bem do feitio dele. Foi a última vez que o vi com vida. Houve um acidente na estrada. O Lincoln foi jogado contra uma viga na subida de uma ponte a uns 100 km/h. Dick Gage morreu na hora. Quando foi encontrado, havia arranhões no seu rosto. Halston ficou calado enquanto a imagem de como aquilo poderia ter acontecido se formava outra vez em seu cérebro. Nenhum som naquela sala além do estalar sereno do fogo e um ronronado sereno do gato em seu colo. Ele e o gato juntos diante do fogo daria uma boa ilustração para aquele poema de Edgar Guest, o que dizia: o gato no meu colo, o fogo da lareira a arder, um homem feliz, caso queira saber. Dick Gage guiando Lincoln pela estrada em direção a Milford, talvez uns 8 km/h acima do limite de velocidade. A cesta de vime ao seu lado, tipo essas de piquenique. O motorista está de olho no tráfego, talvez ultrapassando um caminhão dos grandes, e não percebe o rosto estranho, preto de um lado e branco do outro, que brota em um dos lados da cesta, no banco do carona. Ele não percebe porque está ultrapassando o caminhão de carga enorme, e é então que o gato salta no seu rosto, rosnando e arranhando, suas garras se enfiando em um dos seus olhos, perfurando-o, esvaziando-o, cegando. 100 por hora e o ranco do motor possante do Lincoln. E a outra pata está enganchada sobre a base do seu nariz, as garras penetrando a carne e causando uma dor intensa de enlouquecer. Talvez o Lincoln comece a desviar para a direita, indo parar na frente do caminhão, e a buzina pneumática dele soe de forma ensurdecedora. Mas Gage não consegue ouvi-lo porque o gato está urrando. O gato está em cima do seu rosto, todo arreganhado, como algum tipo de aranha negra enorme e peluda. As orelhas recuadas, os olhos verdes brilhando como holofotes infernais. As pernas de trás se agitando e se enterrando na carne macia do pescoço do velho. O carro dá uma guinada violenta na direção oposta. A viga da ponte surge diante dele. O gato salta para baixo e o Lincoln, um torpedo negro e reluzente, se choca contra o cimento e explode feito uma bomba. Halston engoliu em seco e ouviu sua garganta fazer um clique. E o gato voltou? Droga sentiu. Uma semana depois, no dia em que Dick Gage foi enterrado, por sinal, como dizia aquela velha canção, o gato voltou. E sobreviveu uma batida de carro a 100 por hora? Difícil de acreditar. Dizem que eles têm 7 vidas cada. Quando ele voltou, foi aí que comecei a me perguntar se ele não seria um... gato dos infernos? Sugeriu Halston a meia voz. Na falta de expressão melhor, sim. Uma espécie de demônio. Pra punir o senhor? Não sei, mas tenho medo dele. Eu lhe dou de comer, ou melhor, a mulher que vem aqui cuidar de mim faz isso. Ela também não gosta dele. Diz que esse rosto é uma maldição do senhor. Ela é daqui da região, naturalmente. O homem tentou sorrir e não conseguiu. Quero que você o mate. Há 4 meses que tenho vivido com ele. Ele se esgueira pelas sombras, olha pra mim, parece estar esperando. Eu me tranco no quarto todas as noites e ainda assim me pergunto se vou acordar de manhãzinha e encontrá-lo, enroscado em cima do meu peito, ronronando. O vento gemeu solitário lá fora e produziu um assobio estranho na chaminé de pedra. Por fim, entrei em contato com Saul Lokia. Ele me recomendou você. Falou que você é uma peça, se não me engano. Uma peça única. Significa que eu trabalho sozinho. Isso. Ele disse que você nunca foi preso ou sequer enquadrado como suspeito. Disse também que você sempre cai de pé, como um gato. E, de repente, suas mãos musculosas, de dedos longos, estavam paradas logo acima do pescoço do felino. Posso fazer agora, se o senhor quiser, disse ele baixinho. Posso quebrar o pescoço dele. Ele nem vai saber. Não! Exclamou o Drogon. Ele respirou fundo, tremendo enquanto sorvia o ar. Suas bochechas pálidas ruborizaram. Não, aqui não. Leve-o para longe. Halston sorriu sem humor algum. Ele voltou a fazer carinhos muito suaves na cabeça, ombros e costas do gato adormecido. E tá bem, disse ele. Aceito os termos do contrato. O senhor quer o corpo? Não. Mate esse gato e enterre. Ele fez uma pausa. Então, se curvou para frente na cadeira de rodas como uma espécie de falcão muito velho. Traga-me o rabo, para que eu possa tacar fogo e vê-lo queimar. Halston dirigia um Plymouth ano 1973, adaptado com o motor de um Cyclone Spoiler. O carro era suspenso e bloqueado, e andava com o capô apontando para baixo na estrada em um ângulo de 20 graus. Ele tinha refeito o diferencial e a traseira por conta própria. O câmbio era um Penske e a articulação da direção era Hurst. Ele era
era sustentado por pneus wide ovals imensos e podia chegar a 260 por hora. Ele saiu da casa de Dragon pouco depois das 9h30. Uma lasca fria de lua crescente corria pelo céu através das nuvens esgarçadas de novembro. Estava andando com todas as janelas abertas, pois aquele fedor amarelo de velhice e terror parecia ter infestado suas roupas, e ele não gostava disso. O frio era intenso e penetrante, entorpecente depois de um tempo, mas era bom. Estava soprando aquele fedor amarelo para longe. Ele deixou a autoestrada em Placers Glen e atravessou a cidade silenciosa, protegida por um solitário pisca-pisca amarelo no cruzamento. A velocidade totalmente respeitosa de 56 por hora. Fora da cidade, seguido pela rodovia estadual 35, ele pisou um pouco mais fundo no Plymouth, deixando o carro andar. O motor turbinado ronronou como gato em seu colo no começo daquela noite. A analogia fez o Halson sorrir. Ele seguia em meio às plantações brancas de neve, cheias de talos de milho esqueléticos, a pouco mais de 110 por hora. O gato estava em uma sacola de compras reforçada, amarrada em cima com um barbante de sisal resistente. A sacola estava no banco do carona. O gato estava sonolento e ronronando quando Halson o colocou lá dentro. E continuou ronronando a viagem inteira. Talvez percebesse que o Halson gostava dele e se sentia à vontade ao seu lado. Como ele próprio, o gato era uma peça única. Serviço estranho, pensou Halson, e ficou surpreso a perceber que estava considerando a sério aquilo um serviço. O mais estranho, talvez, era que ele gostava de verdade do gato. Sentia uma afinidade por ele. Se tinha conseguido se livrar daqueles 3 burros velhos, mais pontos ainda pra ele, especialmente Gage, que havia tentado levá-la até Milford para um encontro fatal com um veterinário de cabelo à escovinha, que por sua vez teria o maior prazer em enfiá-lo numa câmara de gás revestida de cerâmica do tamanho de um forno de micro-ondas. Ele sentia afinidade pelo gato, mas nenhum impulso de descumprir o trato. Faria a gentileza de matá-lo de forma rápida e bem feita. Pararia no acostamento ao lado daquelas plantações improdutivas de novembro. Tiraria o gato da sacola, faria um carinho nele e então lhe quebraria o pescoço e cortaria o seu rabo com o canivete. E o corpo? Pensou ele. Eu vou enterrar decentemente, para manter os abutres longe. Não tenho como salvá-lo dos vermes, mas posso salvá-lo das larvas de mosca. Ele estava pensando nessas coisas enquanto o carro atravessava a noite como um fantasma azul escuro. E foi então que o gato passou diante dos seus olhos e subiu no painel, o rabo levantado com arrogância, o rosto preto e branco virado na sua direção, a boca parecendo sorrir para ele. Shhh! Sibilou Halson. Ele olhou para a direita e viu a sacola de compras reforçada, um buraco aberto a mordidas, ou com as garras em um dos lados. Olhou de volta para frente e o gato ergueu uma pata e lhe deu um golpe de brincadeira. A pata deslizou pela testa de Halson. Ele desviou por impulso e os pneus grandes do Plymouth gemeram na estrada, à medida que o carro oscilava desgovernado de um lado da pista estreita para o outro. Halson bateu com o punho cerrado no gato em cima do painel. Ele estava bloqueando seu campo de visão. O gato rosnou, arqueando as costas, mas não se moveu. Halson girou o braço outra vez e, em vez de fugir, o gato saltou em cima dele. Gage, pensou ele. Igual aconteceu com o Gage. Ele pisou no freio. O gato estava na sua cabeça, tampando-lhe a visão com sua barriga peluda, arranhando-o, retalhando-o. Halson segurava o volante com força. Ele bateu no gato 1, 2, 3 vezes e, de repente, a estrada sumiu. O Plymouth estava caindo dentro da vala, sacolejando para cima e para baixo sobre as pilhas de milho. E então, um impacto que o atirou para frente contra o cinto de segurança. E o último som que ele ouviu foi o uivo inumano do gato. A voz de uma mulher sentindo dor ou chegando ao orgasmo. Ele deu outro murro e sentiu apenas a distensão elástica, flexível dos músculos do gato. Então, um segundo impacto e a escuridão. A lua já não estava no céu. Faltava 1 hora para o amanhecer. O Plymouth estava caído em uma ribanceira, envolto em neblina, enroscado na sua grade. Havia um emaranhado de arame farpado. O capô se havia soltado e espirais de vapor do radiador quebrado saíam da abertura para se misturarem à névoa. Ele não sentia as pernas. Olhou para baixo e viu que o impacto tinha empurrado a parede corta-fogo do Plymouth para dentro. A parte de trás daquele bloco de motor, ciclone spoiler enorme, havia esmagado suas pernas, prendendo-as. Lá fora, ao longe, o guincho predatório de uma coruja mergulhada sobre algum animal pequeno em disparada. Lá dentro, perto dele, o ronronar constante de um gato. Ele parecia estar sorrindo, como o gato de Alice no País das Maravilhas. Enquanto Halson observava, ele se levantou
Arqueou as costas e se esticou. Com um movimento repentino e ágil, como o ondular de uma seda, ele saltou em cima do seu ombro. Halston tentou levantar as mãos para empurrá-lo. Seus braços não se mexiam. Choque medular, pensou ele. Paralisado. Talvez temporário, mas provável que seja permanente. O gato ronronava no seu ouvido como um trovão. "Sai de cima de mim!" disse Halston. Sua voz soou rouca e seca. O gato se retesou por um instante e então recuou. De repente, bateu com a pata no rosto de Halston, dessa vez com as garras para fora. Linhas quentes de dor pelo seu pescoço abaixo e o gotejar morno de sangue. Dor. Sensação física. Ele ordenou que sua cabeça se movesse para a direita e ela obedeceu. Por um instante, ficou enterrada no pelo macio e seco. Halston deu uma mordida no gato. Ele fez um som alarmado, enfurecido, com a garganta, e saltou para o banco. Então o encarou com raiva, suas orelhas para trás. "Por isso você não esperava, não é?" grunhiu Halston. O gato abriu a boca e rosnou para ele, olhando para aquele rosto estranho, esquizofrênico. Halston conseguiu entender porque Drogon tinha pensado que ele era um gato dos infernos. Seus pensamentos foram interrompidos quando ele se deu conta de uma sensação indistinta, de formigamento em suas mãos e antebraços. Sensibilidade, voltando, pontas e fisgadas. O gato saltou em cima do seu rosto, as garras para fora, rosnando. Halston fechou os olhos e abriu a boca. Ele mordeu a barriga do gato e conseguiu abocanhar apenas pelo. As garras da frente do gato estavam enganchadas nas suas orelhas, se enterrando nelas. A dor era enorme, de uma intensidade excruciante. Halston tentou levantar as mãos. Elas se contraíam, mas não queriam sair de cima do seu colo. Ele inclinou a cabeça para frente e começou a balançá-la de um lado para o outro, como um homem tentando tirar sabão dos olhos. Rosnando e gritando, o gato segurou firme. Halston conseguia sentir sangue escorrer pelas suas bochechas. Era difícil respirar. O peito do gato estava pressionando contra o seu nariz. Dava para sorver um pouco de ar pela boca, mas não muito. E o que ele conseguia sorver vinha em meio a pelo. Suas orelhas pareciam ter sido encharcadas de fluido de isqueiro e depois queimadas. Ele jogou a cabeça para trás e gritou de agonia. "Ah!" Deve ter sofrido uma lesão no pescoço quando Plymouth bateu, mas o gato não esperava um movimento no sentido contrário e saiu voando. Halston ouviu cair com um baque no banco de trás. Uma gota de sangue entrou no seu olho. Ele tentou mais uma vez mover as mãos, levantar uma delas e limpar o sangue da vista, mas ele ainda não conseguia mexê-las de fato. Então, pensou no calibre 45 especial em seu coldre debaixo do braço esquerdo. "Se eu conseguir pegar o meu berro, gatinho, o que restar das suas 7 vidas vai acabar de uma vez só." Mais formigamento. Um latejar doloroso vindo do seu pé esquerdo, enterrado e sem dúvida esmigalhado sob o bloco do motor. Pontadas e fisgadas vindas de suas pernas. Era exatamente como sentir um membro sobre o qual você dormiu voltando à vida. Naquele momento, Halston não se importava com seus pés. Já bastava saber que sua coluna não estava partida, que não iria passar o resto da vida como um corpo morto preso a uma cabeça falante. Talvez eu também tivesse algumas vidas sobrando. Dar um jeito no gato. Essa é a primeira coisa a fazer. Então, sair das ferragens. Quem sabe não aparece alguém. Isso resolveria os 2 problemas de uma vez só. Não era provável às 4:30 da madrugada numa estrada secundária como aquela, mas ligeiramente possível. E o que o gato estava fazendo ali atrás? Ele não gostava dele na sua cara, mas também não gostava dele às suas costas, fora de vista. Tentou enxergá-lo no retrovisor, mas foi inútil. A batida o havia entortado, e tudo que refletia era a ribanceira coberta de mato na qual ele tinha parado. Um som vindo de trás dele, grave, como um pano se rasgando, ronronando. Gato dos infernos é o caralho! Ele pegou no sono ali atrás. E mesmo que não tivesse pegado no sono, mesmo que estivesse de alguma forma tramando um assassinato, o que ele podia fazer? Era uma criaturinha magricela. Não devia pesar nem 2 quilos encharcado. Logo ele conseguiria mexer as mãos o suficiente para apanhar sua arma. Tinha certeza disso. Halston ficou sentado, esperando. A sensibilidade continuava a voltar do seu corpo em uma série de pontadas e fisgadas. Por mais absurdo que pareça, ou talvez fosse uma reação instintiva ao seu flerte com a morte, ele teve uma ereção de mais ou menos 1 minuto. Meio difícil descabelar o palhaço sobre as atuais circunstâncias, pensou ele. A alvorada já traçava uma linha no céu ao leste. Em algum lugar, um pássaro cantou. Halston experimentou as mãos novamente e conseguiu movê-las 1 milímetro antes delas caírem de volta. Ainda não, mas daqui a pouco.
Um baque surdo no espaldar ao seu lado. Halston virou a cabeça e encarou o rosto branco e preto, os olhos brilhando com suas pupilas negras imensas. Halston falou com ele. Eu nunca deixei de cumprir um serviço que tenha pegado antes, gatinho. Este pode ser o primeiro. Minhas mãos estão voltando. Daqui uns 5 minutos, 10 no máximo. Quer meu conselho? Saia pela janela. Estão todas abertas. Saia e leve o seu rabo com você. O gato o encarou. Halston experimentou as mãos novamente. Elas se levantaram, tremendo violentamente. 1 centímetro, 2 centímetros. Ele as deixou cair de volta, flácidas. Elas escorreram do seu colo e bateram contra o banco do Plymouth. Emitiram um brilho tênue ali, como 2 aranhas tropicais enormes. O gato estava sorrindo para ele. Cometi um erro? Perguntou-se Halston, confuso. Ele era um homem que confiava na sua intuição, mas, de repente, a sensação de ter se baseado apenas nela lhe pareceu esmagadora. Então o corpo do gato se retessou e, antes mesmo de terminar seu salto, Halston soube o que ele pretendia fazer e abriu a boca para gritar. O gato aterrissou na virilha de Halston, com as garras para fora, escavando. Neste momento, Halston desejou que estivesse paralisado. A dor foi gigante e terrível. Nunca tinha imaginado que pudesse haver dor como aquela no mundo. O gato era uma mola encolhida de fúria, rosnando e fincando as garras no seu saco. Halston gritou, sua boca se escancarando, e foi então que o gato mudou de direção e saltou para o seu rosto, para sua boca. E nesse instante, Halston soube que aquela criatura não era apenas um gato. Era algo possuído por alguma vontade maligna, homicida. Ele teve um último vislumbre daquele rosto preto e branco debaixo de orelhas achatadas. Seus olhos enormes repletos de um ódio alucinado. O gato havia se livrado de 3 velhos e agora iria se livrar de John Halston. Ele se enfiou na sua boca, um projétil peludo, fazendo-o engasgar. Suas patas da frente pedalavam, estraçalhando sua língua como um pedaço de fígado. Seu estômago se revirou e ele vomitou. O vômito desceu pela sua traqueia, entupindo-a, e ele começou a sufocar. Nessa situação extrema, sua vontade de sobreviver superou o que restava da paralisia causada pelo impacto. Halston ergueu as mãos lentamente para agarrar o gato. Oh, meu Deus! Pensou ele. O gato estava entrando à força em sua boca, achatando o próprio corpo, se contorcendo, enfiando-se cada vez mais fundo. Ele conseguia sentir seus maxilares se escancarando para lhe dar passagem. Ele estendeu as mãos para agarrá-lo, puxar para fora, aniquilá-lo. E elas apanharam apenas o rabo do gato. De alguma maneira, ele tinha metido o corpo inteiro na sua boca. Seu rosto estranho, preto e branco, devia estar enfiado na sua garganta. Um barulho de vômito terrível e pastoso saiu da garganta de Halston, que havia inchado como um pedaço flexível de mangueira de jardim. Seu corpo se contraiu, suas mãos caíram de volta sobre o seu colo e seus dedos tamborilaram insensíveis em cima das coxas. Seus olhos brilharam, então ficaram vidrados. Eles fitaram com um olhar vazio a chegada da aurora pelo retrovisor do Plymouth. Sentando de dentro da sua boca aberta, havia 5 centímetros de um rabo peludo, metade preto, metade branco. Ele se balançava preguiçosamente de um lado para o outro e desapareceu. Em algum lugar, um pássaro cantou outra vez. Então, a manhã chegou num silêncio asfixiado por sobre as plantações cercadas de neve do interior de Connecticut. O nome do fazendeiro era Will Hughes. Ele estava a caminho de Placers Gwen para renovar o adesivo de inspeção da sua caminhonete quando viu o sol de fim da manhã refletir em alguma coisa na ribanceira ao lado da estrada. Ele parou no acostamento e viu o Plymouth caído em um ângulo torto na vala, arame farpado enroscado em sua grade como um bordado de aço. Ele desceu com dificuldade e, lá chegando, levou um susto. Vixe Maria! Murmurou ele para o dia ensolarado de novembro. Havia um sujeito sentado com as costas eretas atrás do volante, os olhos abertos e fitando, vazios, a eternidade. Aquele ali nunca mais iria participar de uma pesquisa de intenção de voto. Seu rosto estava manchado de sangue. Ele ainda estava com o cinto de segurança. A porta do motorista tinha ficado presa, mas Hughes conseguiu abri-la puxando com as 2 mãos. Ele se inclinou para dentro do carro e desprendeu o cinto, com o intuito de procurar a identidade do sujeito. Ao
estender a mão para o paletó, ele percebeu que a camisa do defunto estava ondulando, bem em cima da fivela do cinto. Ondulando e inchando. Manchas de sangue começaram a brotar ali como rosas sinistras. Meu Deus, o que é isso? Ele estendeu a mão e agarrou a camisa do defunto, puxando-a para cima. Will Reeves olhou e gritou. Em cima do umbigo de Halson, um buraco irregular tinha sido aberto a unhadas na carne. Olhando para fora, havia o rosto preto e branco, raiado de sangue, de um gato, seus olhos enormes e brilhantes. Rios cambaleou para trás, gritando, as mãos coladas no rosto. Um bando de corvos saiu voando aos grasnidos de uma plantação nas redondezas. O gato forçou seu corpo a sair e se espreguiçou com uma languidez obscena. Então, saltou pela janela aberta. Rios conseguiu vê-lo se movendo pelo matagal seco e então desapareceu. Parecia estar com pressa, disse ele mais tarde para um repórter do jornal da região, como se tivesse alguma pendência para resolver. Gostou dessa história assustadora? Eu falei que ia ser gráfica, né? Mas satisfatória também. Acho que todo mundo recebeu o final que merecia. E o gatinho se safou. Ele é um santo. Viu, Kit Marvin? O felino é um santo. Eu tô a favor dos gatos, tá? Não precisa atacar com as suas patinhas. Eu já entendi a mensagem, tá bom? Vou deixar vocês aparecerem no próximo vídeo, eu juro. Enfim, gente. Na minha opinião, foi um final feliz. Espero que vocês tenham gostado da história. E antes de ir, eu queria falar uma coisinha pra vocês que eu percebi que no último vídeo vocês elogiaram muito a edição. Desde o começo do ano, quem edita meus vídeos, eu diria que 90% dos meus vídeos é o Robert, o editor desse canal. E assim, ele faz um trabalho absurdo e incrível. É ele que vocês têm que elogiar. Quando eu digo 90% dos vídeos é porque uma vez ou outra eu acabo fazendo por conta de agenda mesmo. Mas vocês podem saber quem editou, se fui eu, se foi ele, na descrição, porque eu sempre deixo o arroba dele lá, né? Quando é ele que edita. E também vocês podem perceber quando a edição tiver um pouquinho mais simples, mais sem graça, fui eu que editei. É isso. Obrigada, Robert, por fazer esse canal aqui funcionar. E obrigada, inscritos, por estarem sempre me apoiando, mesmo nessa fase que eu estou postando menos. E é isso, vocês estão me ajudando a realizar um sonho que é escrever um livro. Tô muito animada pra trazer mais novidades pra vocês. E até a próxima. Beijinhos! Espera aí um recadinho de agradecimento pra vocês, porque eu não sei se quando eu postar esse vídeo vai ter batido 300 mil inscritos, mas com certeza vai bater nos próximos dias, porque tá muito perto. Faltam 500 inscritos só. Então, tô aqui do lado da minha plaquinha, que foi quando eu consegui 100 mil inscritos, parece que foi ontem, e agora a gente já tá com o triplo. É bizarro isso. Não sei como isso aconteceu. Eu só queria agradecer vocês, né? Ah, esse vídeo tá um blá 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 de agradecimento, mas gente, é porque realmente eu não canso de falar que, sei lá, minha vida é perfeita e é porque eu consigo, né, me sustentar com o meu canal, fazer aquilo que eu gosto, escrever um livro e agora batendo aí 300 mil inscritos, que a sensação de conseguir os primeiros 100 foi bem demorada, assim, né? Foi mais de um ano sem conseguir 100 inscritos. 100. E eu achava que, sei lá, meu canal não ia dar certo, talvez não fosse pra mim. Mas eu tentei continuando porque eu realmente queria muito fazer isso. Eu me divertia muito. Então, eu pensava assim, é um hobby. Eu vou continuar fazendo porque é divertido. E aí, de repente, um vídeo meu de análise de filme, que foi o da garota de fora, viralizou. E de repente, de 100 inscritos, eu fui pra 1000. E em um mês eu fui pra 30 mil. Foi bizarro. E foi quando eu finalmente achei que eu tava fazendo alguma coisa certa. Depois demorou um pouquinho pro canal engatar, mas quando engatou, foi. E eu queria agradecer quem tá aqui desde o começo. Queria agradecer quem chegou agora. Se você tá assistindo esse vídeo e me apoia de alguma forma, eu queria agradecer você, independente de quanto tempo você tá aqui ou não. Mas é isso, gente. Não sei nem o que falar. Muito obrigada mesmo.